Olá pessoal, primeiramente boa tarde a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Como todo mundo sabe, eu trago aqui no meu canal crimes que chocaram a sociedade. E hoje eu vou falar sobre Maria do Carmo Alves, a vítima de Fará Jorge Fará. Mas antes disso, pessoal, eu peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Pessoal, Fará Jorge Fará era um médico que era formado em psiquiatria. Só que, segundo as investigações policiais, ele não atuava nessa área. Ele atuava na área de cirurgião plástico. Porque ele tinha um consultório e ele estava fazendo cirurgias plásticas sem ter nenhum tipo de procedimento, sem ter nenhum tipo de preparo. Só que ele começou a fazer. E como a demanda era grande naquela época de mulheres que queriam fazer uma cirurgia plástica e não teriam condições financeiras porque era muito cara, Jorge Fará começou a cobrar mais barato por essas cirurgias. Tanto é que ele operou a mulher de um flanelinha que trabalhava próximo ao local onde ele tinha um consultório. E isso chamou a atenção da vítima, Maria do Carmo Alves. Ela queria fazer um procedimento na barriga e conheceu o médico Fará Jorge Fará. Ela marcou a cirurgia, fez a cirurgia, só que apareceu algumas secreções no corpo dela por causa do erro médico que ele cometeu. Porque ele cometeu o erro médico do seguinte: ele não tinha preparo para fazer uma cirurgia e ele não tinha o local preparado para essa cirurgia. Porque o laboratório ao qual ele fazia esse tipo de procedimento era inadequado. Mas vamos continuar. Vamos continuando. Ele pegou e fez a cirurgia na vítima. Só que a vítima não se sentiu bem. Volto a repetir, apareceu coisas no corpo dela que não eram normais de aparecer após uma cirurgia dessa. Ela foi até o médico, falou com ele que queria que ele pagasse um novo médico para corrigir o defeito da cirurgia que ele fez. Ele disse: não, eu mesmo corrijo o problema que eu fiz. Só que, como disse o delegado, tinha acabado a confiança entre a vítima e o assassino. E constantemente a vítima ia até o consultório do médico para cobrar dele essa posição. Só que chegando lá, ela encontrou com umas 3 mulheres que também foram vítimas do mesmo médico. E ela começou a representar essas outras mulheres também. De tanto ela perturbar, vamos dizer assim, o médico, ele teve, segundo o que foi relatado, ele teve um surto. Ele ligou para a vítima e falou assim: ó, vem aqui que a gente vai resolver isso de uma vez por todas. Chegando lá, pessoal, no dia 23 de janeiro de 2003, a vítima foi assassinada e esquartejada. Ele esquartejou a vítima, pegou 6 sacos de lixo e jogou o corpo dela decapitado, esquartejado, perdão, jogou nas 6 partes dos sacos. E só que lavou a cena do crime, porque houve uma grande quantidade de sangue ali. Depois foi para casa e falou com a mãe assim: ó, com a mãe não, perdão, falou com a família: eu cometi um assassinato, eu matei uma paciente. Na segunda-feira, 3 dias após a morte, praticamente isso, a sobrinha do Fará, Jorge Fará, o denunciou na delegacia. Com essa denúncia, a perícia foi chamada, foi chamada, e o delegado, junto com os peritos, foram até a casa de Fará Jorge Fará. Quando chegou lá, eles viram na garagem um carro, que era do médico.
abriu o porta-malas e quando abriu o porta-malas, encontrou o corpo dessa mulher esquartejado em 6 sacos de lixo. E as investigações foram se encaminhando e ele foi preso em flagrante. Mas não por homicídio. Ele foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. Ficou na delegacia e enquanto as investigações estavam avançando, porque o delegado tinha 10 dias para fechar o inquérito, quando fechado o inquérito, ele mandou para o Ministério Público por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ele foi condenado a 13 anos de prisão. Só que quando ele foi preso, ele ficou 4 anos preso, 4 anos e meio esperando o julgamento. E quando ele foi condenado, finalmente, ele saiu pela porta da frente. Sabe por quê? Porque ele já tinha cumprido a pena que seria imposta a ele durante os 13 anos de condenação. Porque se a pessoa pega 13, por exemplo, ele pegou 13, teria que cumprir 4 anos e 4 meses. Só que esses 4 anos e 4 meses foi o tempo que ele já tinha cumprido esperando o julgamento. Portanto, saiu como se nada tivesse acontecido, respondeu o processo condenado em liberdade. Só que em 2017 ele tinha que ser preso novamente, porque o juiz determinou a prisão dele novamente. Só que quando chegou o delegado chegou na casa dele para cumprir esse mandato de prisão, ele falou que não iria se entregar. Ele pegou, colocou uma roupa de mulher e se matou. E ao fundo tinha uma música fúnebre. No fundo no quarto tinha um rádio ligado, uma música fúnebre. Ele pegou e cortou a jugular e está morto. Então você vê, pessoal, a covardia não só de ser um assassino, mas de não ser homem o suficiente para encarar a lei, a ordem e a justiça. Porque quando foi emitido um novo mandato de prisão contra ele, ele resolveu se matar ao invés de voltar para a cadeia. Mas sabe o que é o mais cruel e desumano nisso tudo? É que tem pessoas que têm pena de Fará Jorge Fará. Assim como tem pessoas que têm pena de Guilherme de Pádua. Entre outros assassinos que morreram. E os que vão morrer ainda, provavelmente. Porque da morte ninguém escapa. Nem a vítima, nem o assassino. Porque veja bem, pessoal. Fará Jorge Fará, ele se matou. Ele foi velado e foi enterrado. A vítima dele a vítima dele não pode ser velada. Sabe por quê? Porque ele cortou o corpo da vítima em pedaços. É por isso que ela não pôde ser velada. Ia velar o quê? O corpo cortado? A cabeça aqui, o ombro aqui, a perna aqui, e aí? É por isso que eu não tenho sentimentos com assassinos. É por isso que eu não tenho piedade com assassinos. Fico feliz com a morte de assassinos? Não. Mas olha a diferença entre o corpo de Fará Jorge Fará e o corpo da vítima dele, que foi a Maria do Carmo Alves. O corpo dele pôde ser velado tranquilamente. O corpo dela já não pode ser velado. Essa é a diferença. Então você que defende tanto assassino, você que acha que ele é vítima da sociedade, para um pouquinho para pensar. Quem sofreu mais? A família do assassino ou a família da vítima? Quem sofreu mais durante a morte? A vítima
ou o assassino que deu cabo da sua própria vida? Repensem, pessoal. Repensem as maneiras que vocês pensam. Porque bandido não é, não foi e nunca será uma boa pessoa. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.